Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver conteúdo de regência nominal e verbal. A regência nominal e verbal vai ser um conteúdo que é um pré-requisito muito importante para o estudo de crase, ok? Que nós vamos ver nas aulas seguintes. Então é importante entender bem, né, os aspectos da regência, o que é regência verbal, o que é regência nominal também. Então começando aí pelo conceito de regência, né, a regência ela vai dizer respeito na gramática às transitividades do verbo, né, as transitividades que o verbo vai assumir em determinados contextos. Tá? Então, um verbo em um contexto, por exemplo, ele pode ser transitivo direto e em outro contexto esse mesmo verbo ser transitivo indireto. Tá? Então, a regência vai dizer respeito justamente a essa transitividade e ao tipo de complemento, preposicionado ou não, por exemplo, que o verbo vai exigir. Ok? Então, nós temos aí na regência os termos que são regentes, tá? E esses termos são termos que subordinam outros, ou seja, eles exigem outros, e nós temos os termos que são regidos, que são os termos exigidos por outro. E aí a regência vai se dividir em dois tipos, né? A regência nominal e a regência verbal, ou seja, os nomes que pedem complementos e os verbos que pedem complementos. A regência nominal, ela vai estudar, né, vai dizer respeito aos casos em que substantivos, adjetivos e advérbios exigem algum tipo de complemento, tá? Um complemento preposicionado. Já a regência verbal vai dizer respeito aos complementos que o verbo pede. Então, vamos iniciar pela regência nominal, que é mais simples e sem tantas particularidades como a regência verbal. Tá? Na regência nominal, nós temos essa série de nomes aí que estão elencados na tela que vocês estão vendo, e aí cada um desses nomes vai exigir um complemento com determinada preposição, ou um complemento com mais de um tipo de preposição, né? A possibilidade é aberta. Então nós temos o exemplo da palavra adepto, né? Do adjetivo adepto, que exige complemento com a preposição a. Então quem é adepto a alguma coisa, por exemplo. Já a palavra feliz, ela permite mais de um tipo de preposição, né, para poder introduzir o complemento. Então eu posso dizer, né, eu posso escrever feliz de, ou por, ou em, ou com. Né? Então o feliz ele vai reger, a palavra feliz vai reger complementos com qualquer uma dessas preposições. Estou feliz por você, estou feliz com você, estou feliz de estar aqui, ou estou feliz em estar aqui. Tá? E aí nós temos essas várias outras palavras. Então eu elenquei aí essas duas colunas para vocês verem e perceberem como que os nomes eles regem complementos, né? Eles regem certos tipos de objetos preposicionados com preposições definidas, tá? Ou com a possibilidade de mais de um tipo de preposição, ok? Já na regência verbal, nós temos essa mesma exigência de complemento, só que nós temos um número maior de particularidades. Tá? Então, lá na regência nominal, nós temos esses casos principais que eu pus nessas duas colunas, em que cada adjetivo ou cada substantivo vai exigir um complemento com a preposição tal, né, ou com mais de uma possibilidade de preposição, e com os verbos não vai ser muito diferente, só que nós vamos ter mais mudanças a partir dos contextos em que os verbos forem colocados. Então vejam, né, nessa frase que está aí na tela para vocês, isto pertence a todos. Eu tenho aqui o isto, que é um sujeito, né, quem pertence a isto, e o que pertence a alguém, né, que é a todos. Então o verbo pertencer é o termo regente, né, ou o termo subordinante, porque ele subordina outro, e o a todos é o termo regido ou subordinado, porque ele é exigido pelo verbo pertencer, ok? Então, notem que se o que pertence, né, pertence a alguém, esse complemento aí a alguém tem que vir preposicionado. Por isso, a frase, né, adequada em termos de regência é isto pertence a todos, e não isto pertence todos, por exemplo. E aí nós temos alguns casos particulares, né, alguns verbos, que são os que provocam mais confusão e são os mais comuns de serem cobrados também em concursos, assim, de modo geral. E aí eu trouxe todos esses verbos, né? Então, é uma quantidade numerosa, mas aí nós vamos ver um por um
né, e qual é a regência de cada um deles em cada contexto. Aí eu trouxe todos esses verbos porque há verbos que apresentam apenas uma regência, né? Então, e há outros tipos de verbos que apresentam mais de uma regência, que são os que eu trouxe, que são aqueles que provocam mais dificuldade, que em um contexto vão ser transitivos diretos, por exemplo, e vão reger objeto direto. Em outros contextos vão ser verbos transitivos indiretos e vão reger um objeto indireto, ou seja, vão exigir preposição. E aí eu trouxe esses exemplos, né, esses verbos, para que vocês vejam em cada contexto qual regência o verbo possui. Então, iniciando aí pelo verbo agradar, por exemplo, o verbo agradar no sentido de fazer carinho, né, eu agradei o gato, eu agradei o cachorro, por exemplo, eu fiz carinho, eu fiz cafuné, ele é transitivo direto. Então, quando o verbo agradar significar fazer carinho, a regência dele vai ser, né, como verbo transitivo direto. A transitividade dele vai ser direta. Tá? Então, olha só, a mulher agradava o filhinho, ou seja, fazia carinho no filhinho. Já quando o verbo agradar tiver o sentido de contentar, de satisfazer alguém, de satisfazer alguma expectativa, nessa regência, ou seja, nesse contexto, o verbo agradar será transitivo indireto. E o objeto indireto que ele irá reger tem que ser preposicionado com a preposição a. Então vejam, o desempenho do time agradou, ou seja, satisfez ao técnico, porque o verbo agradar tem o sentido nessa frase de satisfazer ou de contentar a alguém. Então, nesse caso, eu preposiciono o complemento. Então, notem que a regência ela vai dizer respeito a se o complemento do verbo é preposicionado ou não. E se ele for preposicionado, com qual preposição, né, qual preposição deve introduzir esse complemento, porque a regência define isso também, ok? O próximo caso é o caso do verbo atender. Então, o verbo atender no sentido de dar atenção, de levar em consideração algo, de dar atenção a alguém ou a algo, ele é transitivo indireto. Então, vejam um exemplo. Eles atenderam aos nossos conselhos, aos nossos conselhos. Por quê? Eles deram atenção, eles levaram em consideração os nossos conselhos. Já quando o verbo atender estiver no sentido de receber ou de recepcionar, ele será transitivo direto, tá? Então vejam, a professora atendeu, ou seja, recebeu os alunos, sem preposição, ok? Porque ele é transitivo direto nesse contexto. O próximo caso é o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele é um verbo que quando significa absorver, quando significa respirar, nessa regência, ele é transitivo direto, como nesse exemplo. Ele aspirou um gás venenoso, e não há um gás. Ele aspirou um gás venenoso. Por quê? Ele respirou, ele absorveu um gás venenoso, ok? No sentido de pretender, no sentido de almejar, e eu comentei isso até em algumas aulas passadas, o verbo aspirar será transitivo direto. E nesses casos ele irá reger objeto indireto, né? Ele é transitivo indireto nesse caso, e irá reger objeto indireto com a preposição a, né? Introduzido pela preposição a, como no exemplo ali abaixo. Os jovens aspiraram ao sucesso profissional e não aspiraram o sucesso profissional, ok? Porque quem aspira, no sentido de almejar, aspira a alguma coisa. Uma observação que é importante sobre o verbo aspirar é que ele não aceita complemento com lhe ou lhes, tá? Então ele sempre tem que ser substituído pelo que o lhe, esse complemento, sempre deve ser substituído pelo que o lhe ou lhes representa, que é a ele ou a ela, a eles ou a elas, ok? Então o verbo aspirar, os jovens aspiraram ao sucesso ou aspiram ao sucesso profissional. Os jovens aspiram a ele, ok? E não aspiram-lhes, que essa construção seria inadequada. O verbo assistir é um outro verbo que apresenta mais de uma regência. E o verbo assistir é aquele que é mais o calcanhar de Aquiles de todo mundo, porque ele apresenta 4 regências. Então, o verbo assistir, ele vai ter 4 tipos de regências a depender do contexto.
né? No sentido de ver, como a gente usa no cotidiano, né? Uma expressão muito comum no dia a dia, eu assistir ao jogo, ele é transitivo indireto. Então, sempre que assistir significar ver alguma coisa, né, na televisão ou em qualquer outro tipo de contexto, ele será transitivo indireto e irá reger o objeto indireto introduzido pela preposição a. Como no exemplo que vocês estão vendo, todos assistiram ao jogo da seleção e não o jogo da seleção, ok? Nesse sentido de ver, o verbo assistir, assim como o verbo aspirar, não admite lhe ou lhes como complemento, ok? Então, eu devo usar novamente a expressão que é representada por lhe ou lhes, que é a ele ou a ela, a eles ou a elas, como no exemplo que vocês estão vendo aí abaixo. Você assistiu ao jogo? Sim, eu assisti a ele e não eu lhe assisti, por exemplo, ok? A outra regência do verbo assistir é no sentido de ajudar, de prestar assistência, de dar apoio, tá? Nesse sentido, ele será transitivo direto. Como nesse exemplo, a enfermeira assistia os acidentados, ou seja, ela prestava assistência, ela ajudava os acidentados. Verbo transitivo direto. No sentido já de pertencer ou de caber, né, como a gente diz, esse é o direito que lhe assiste, por exemplo, o verbo assistir, ele será transitivo indireto e ele vai reger o objeto indireto com a preposição introduzido pela preposição a. Então vejam esse exemplo, o direito de criticar assiste aos cidadãos, porque o que assiste no sentido de caber, de pertencer, assiste a alguém. Assim como o verbo caber também é transitivo direto, né? A regência dele é transitivo indireto, perdão, porque o que cabe, cabe a alguém, por exemplo. E aí a observação que eu fiz a respeito do verbo assistir, quando significar ver, né, e não aceitar o lhe como complemento, não vale para o verbo assistir nesse sentido de pertencer ou de caber, tá? Então o verbo assistir nesse sentido de pertencer e de caber, ele admite o lhe ou lhes como complemento. Então o direito de criticar assiste aos cidadãos, o direito de criticar lhes assiste, ok? Esse direito lhes assiste sempre. Então, o verbo assistir, quando significa ver, não admite lhe e lhes como complemento, mas quando significa pertencer ou caber, sim. E o último caso de regência do verbo assistir é quando ele significar morar ou residir. Nesse sentido de morar e de residir, o verbo assistir, ele também será transitivo indireto e ele irá reger um objeto com a preposição em, tá? Então, sou obrigado a assistir mais algum tempo na capital, ou seja, sou obrigado a morar ou a residir mais algum tempo na capital. Esse na frase é a junção da preposição em, com a preposição, com o artigo a, tá? Então, quando eu tenho o verbo assistir no sentido de morar ou de residir, o complemento regido pelo verbo será introduzido pela preposição em. Os próximos verbos que nós vamos ver agora são esquecer e lembrar. E aí eu coloquei os dois juntos porque eles apresentam as mesmas regências, o mesmo tipo de regência, e essa regência muda nos mesmos contextos, ok? Então, quando os verbos esquecer e lembrar não forem pronominais, ou seja, quando eles não estiverem juntos com um pronome, naquelas formas lá de próclise, mesóclise e ênclise, eles serão transitivos diretos. Então vejam os exemplos. Eu lembrei seu aniversário, jamais esqueceremos esse dia. A tendência geral é dizer, eu lembrei do seu aniversário, ou jamais esqueceremos desse dia, mas na norma padrão, ali os verbos funcionam como transitivos diretos, porque eles não têm nenhum pronome. Logo, esquecer e lembrar, quando não são pronominais, serão verbos transitivos diretos. Então, eu lembrei seu aniversário, jamais esqueceremos esse dia. Porém, quando os verbos esquecer e lembrar estiverem em formas pronominais, estiverem acompanhados de pronomes, eles serão transitivos indiretos.
Então vejam os exemplos. Eu me lembrei de seu aniversário e jamais nos esqueceremos desse dia. Então ali eu tenho o me como pronome e na frase de baixo eu tenho nos como pronome. Por isso o verbo esquecer e lembrar se torna transitivo indireto nesses casos, tá? Então eu lembrei seu aniversário, mas eu me lembrei de seu aniversário. E o mesmo vale para o último exemplo. Esses são fatos de que ela já se esqueceu, né? Se esqueceu, são fatos de que ou dos quais ela já se esqueceu. Porque esse dos ali ou de seria, né, um complemento de se esquecer. O mesmo também vai valer para os verbos obedecer e desobedecer. São verbos com a mesma regência e cuja regência, no mesmo contexto, vai pedir complementos da mesma forma e com as mesmas preposições. Então, obedecer e desobedecer possuem a mesma regência, tá? Então, olha só, os dois são verbos transitivos indiretos que exigem complemento introduzido pela preposição a. Então, você obedeceu ao regulamento ou você desobedeceu ao regulamento, os operários desobedecerão às suas ordens ou os operários obedecerão às suas ordens, tá? Então, tanto obedecer quanto desobedecer são verbos transitivos indiretos, ok? Os outros dois verbos, que também vão possuir a mesma regência, são os verbos pagar e perdoar, tá? Então, pagar e perdoar possuem a mesma regência e essa regência muda de acordo com o contexto e quando muda para um, muda para o outro da mesma forma, ok? Então, os verbos pagar e perdoar, eles serão transitivos indiretos e exigirão a preposição a quando se referirem à pessoa, como nesses dois exemplos. Nós pagamos ao vendedor, ou seja, o vendedor é uma pessoa. Deus perdoa aos pecadores, ou seja, os pecadores são pessoas também, tá? Então, quando os verbos pagar e perdoar se referirem a pessoas, eles serão preposicionados, eles exigirão, né, complemento preposicionado com a preposição a. Já quando os verbos pagar e perdoar se referirem a coisas, né, aí nesses casos eles serão transitivos diretos. Então vejam os exemplos. Nós pagamos o material, eu jamais perdoaria seu erro. Então olha só, o verbo pagar no primeiro caso se refere ao material, né, que é uma coisa, e no segundo caso ao seu erro, que é outra coisa também. Por isso não são preposicionados esses complementos, o material e seu erro, ok? Então relembrando aí, pagar e perdoar em referência à pessoa exige exige complemento preposicionado, e pagar e perdoar quando se refere à coisa exige complemento não preposicionado, ok? Pode haver alguns casos em que os verbos pagar e perdoar vão reger ao mesmo tempo objeto direto e indireto, né? Casos em que eles serão bitransitivos. Nesses casos, mantém-se a mesma regra, a coisa não é preposicionada e a pessoa sim. Então vejam um exemplo, nós pagamos o material sem preposição porque é uma coisa ao vendedor porque é uma pessoa. O próximo caso, que é um caso muito clássico de erros, é a regência do verbo preferir. O verbo preferir ele é bitransitivo ou transitivo direto e indireto, e por essa razão ele exige como complemento um objeto direto e um objeto indireto. O objeto indireto que o verbo preferir exige, ele é regido, introduzido pela preposição a e por nenhum outro tipo de preposição. Então vejam esse exemplo, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Quem prefere uma coisa a outra coisa, e não uma coisa do que outra coisa ou mais do que outra coisa, tá? Então qual é o erro muito comum de acontecer? Ele sempre preferiu o trabalho do que o estudo, ou mais o trabalho do que o estudo, por exemplo. E é um erro de norma padrão. Por quê? Quem prefere uma coisa a outra. Então, esse objeto indireto do verbo preferir, ele só pode ser preposicionado com a preposição a, tá? Como nesse exemplo que vocês estão vendo. Ele sempre preferiu o trabalho ao
estudo. É a única regência admissível na norma padrão. Em seguida, nós temos também os verbos chegar e ir, que apresentam a mesma regência. E eles são outro caso clássico também de confusão. Os verbos chegar e ir são verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não apresentam complemento, como Carlos dormiu. Quem dorme, dorme, simplesmente. Sem exigência de complemento, de dormir de alguma coisa, de algum modo, de alguma coisa. Quem dorme, simplesmente dorme. E os verbos chegar e ir, eles são verbos intransitivos. Quem chega, chega. Simplesmente quem vai, vai. E aí vocês podem se perguntar, mas quem chega não chega a algum lugar? E quem vai não vai a algum lugar? Está correto, Quem chega e quem vai, vai e chega a algum lugar. Só que esse lugar, ele é uma circunstância de espaço, uma circunstância de lugar, de local. Essa é uma circunstância que é expressa por advérbios, por adjuntos adverbiais. E o adjunto adverbial é um termo acessório da oração, não é um termo obrigatório. Por isso o verbo chegar, os verbos chegar e ir, eles são intransitivos, porque eles não exigem complemento obrigatório, apenas complementos opcionais, que são os adjuntos adverbiais. Então, chegar e ir são verbos intransitivos, mas que vão exigir a preposição a, sempre que indicarem lugar, e não a preposição em, como ela é usada na linguagem popular, Então vejam, a linguagem popular é: eu cheguei em casa cedo e o menino foi no jogo com o pai. Porém, na norma padrão, quem chega, chega a algum lugar, e quem vai, vai a algum lugar também, Então, eu cheguei à casa cedo, é a norma uso padrão, e o menino foi ao jogo com o pai. Então lembre-se, quem chega e quem vai, chega e vai a algum lugar e não em algum lugar. Isso na norma padrão, Na fala, tudo bem dizer em. Continuando, o próximo verbo que apresenta uma regência que também é um pouco confusa é o verbo namorar. O verbo namorar é verbo transitivo direto, e não indireto, como se usa também na linguagem popular. Então, quem namora, namora alguém e não com alguém. Ok? Então, a norma padrão, a escrita padrão é: Paulo namora a Jennifer e não com a Jennifer. Então, o verbo namorar sempre terá regência de verbo transitivo direto. Sempre pedirá complemento sem preposição. O verbo visar, ele tem dois tipos de regência. Então, o verbo visar, no contexto de mirar alguma coisa, de ver alguma coisa, de pôr vista em algo, ele é transitivo direto. Então, vejam os exemplos. O atirador visou o alvo, ou seja, o atirador viu o alvo. O gerente visou o cheque do cliente, ou seja, pôs visto no cheque do cliente. Nesses sentidos, visar sempre será transitivo direto e sempre irá reger complemento sem preposição, porque o complemento é o objeto direto. Já no sentido de ter como objetivo, de aspirar, de pretender e de almejar, o verbo visar será transitivo indireto. E aí ele vai reger, nesses casos, objeto direto com a preposição a, introduzido por a. Como no último exemplo aí, ele visa a uma promoção no emprego. Não poderia ser ele visa uma promoção no emprego, senão daria o sentido de que ele vê uma promoção no emprego e não que ele pretende uma promoção no emprego. Aí nós temos outros dois casos também de regência que são muito comuns de serem confundidos, que são os verbos simpatizar e antipatizar. Então, simpatizar e antipatizar são verbos transitivos indiretos. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, e quem antipatiza, também antipatiza com alguém. Porém, esses verbos não admitem formas pronominais, Então, vejam os exemplos. Não simpatizo com a ideia, antipatizamos com o diretor no primeiro dia. As duas frases estão adequadas. O erro muito comum é de se colocar esses verbos nas formas pronominais. Não me simpatizo com a ideia.
e nós nos antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Nesses casos eu tenho o erro de norma padrão, porque simpatizar e antipatizar não são pronominais. Então, não existe na língua padrão não me simpatizo com a ideia, porque ele não vai admitir esse pronome. É apenas não simpatizo com a ideia e ponto final, ok? Então agora vamos fazer 2 exercícios para vocês verem, né, como o conteúdo de regência é cobrado nos concursos. Então o primeiro exercício da Petrobras diz assim: segundo o registro culto e formal da língua, a regência do verbo destacado está correta em... Então, letra A. O homem lembrou-se a infância ao ver a criança. Então, a letra A já está com a regência errada, né? Inadequada. Por quê? Quem se lembra de algo, né? Os verbos esquecer e lembrar, quando não são pronominais, são transitivos diretos. Porém, quando são pronominais, são transitivos indiretos. Então, ali a regência adequada teria de ser: o homem lembrou-se da infância ao ver a criança. Letra B. Depois de algum tempo, pagou o seu amigo que devia. Outro caso de regência também inadequada. Tá? Então, olha só. Depois de algum tempo, pagou ao seu amigo o que devia, seria a regência correta. Por quê? Os verbos pagar e perdoar, quando se referem à pessoa, são transitivos indiretos, que é o caso ali do amigo, é uma pessoa. Então a letra C também está errada. A letra B, perdão. Letra C. Boas ações implicam benefícios futuros. Então olha só, boas ações implicam benefícios futuros. O que implica alguma coisa. E algumas gramáticas não tão conservadoras vão admitir até atualmente implicar em alguma coisa, tá? Então, boas ações implicam benefícios futuros. O verbo implicar, ele é transitivo direto. E em contextos não tão tradicionais, pode até ser transitivo indireto também e reger objeto com a preposição em, tá? E pode ser uma coisa ou outra. Mas a regência mais tradicional é como transitivo direto. Então, boas ações implicam benefícios futuros. O que implica alguma coisa. Então, eu tenho na letra C aí da 1, uma regência adequada. Os inimigos aspiravam à derrota de alguém vulnerável. Aqui eu tenho outra regência inadequada. Por quê? Quem aspira no sentido de desejar, e ele é nesse sentido, né? Os inimigos desejam, almejam a derrota de alguém vulnerável. O verbo aspirar nesse sentido, de almejar e pretender, é transitivo indireto. Então, eu precisaria de uma preposição ali. O a deveria estar craseado. Nós vamos entender isso em algumas aulas posteriores. O a ali deveria estar craseado, que indicaria a união de preposição mais artigo. Como esse a não está craseado, isso indica que a preposição não foi posta ali. Se ela não foi posta, a regência do verbo está inadequada, porque ele exige complemento preposicionado, ok? E a letra E, de um modo geral, respeitava aos princípios básicos da ética. Outra regência inadequada, porque quem respeita alguma coisa e não há alguma coisa. Então a regência correta ali seria: de um modo geral, respeitava os princípios básicos da ética, ok? Questão número 2. O único texto que obedece rigorosamente aos princípios de regência da língua culta escrita é... Então, a letra A. Repete que puni e premiei professores que discordavam ou concordavam com minhas ideias. Na letra A eu tenho uma regência inadequada. Por quê? Quem discorda de algo. E essa preposição de não aparece ali. Então, para a questão ficar com a regência adequada, deveria ser: repete que puni e premiei professores. Aí, olha só, quem repete algo, que é que puni e premiei, regência adequada. Quem pune e premia, pune alguém e premia alguém, que são os professores, regência adequada. E quem concorda com algo, que são com as ideias, regência adequada. Então, a única regência adequada ali é do verbo discordar. Né? A construção correta, então, seria: repete que puni e premiei professores que discordavam das minhas ideias ou concordavam com elas, ok? Letra B. Conquista é quando você pula da cama de manhã e vai dormir à noite. E entre uma coisa e outra só faz o que gosta. Aqui eu tenho outro caso de regência inadequada. Então, olha só.
A regência do verbo gostar é como transitivo indireto. Então, o verbo gostar é transitivo indireto. E ele exige complemento com a preposição de, ok? Então, ali, né, a regência correta, a construção correta seria: conquista é quando você pula da cama de manhã e vai dormir à noite, e entre uma coisa e outra só faz o de que gosta, ou aquilo de que gosta, né? Antes desse que ali, deveria ter a preposição de, que o verbo gostar exige, ok? Letra C. Eis que o nosso Banco Central, que mal e porcamente cuida da nossa vida bancária, cheia de abrolhos e escândalos, investiu-se de um poder que as nações soberanas, ou quase isso, não abrem mão. Aqui tem um erro parecidíssimo com o da letra B, que é a regência de abrir mão. Quem abre mão de algo, né? Então, e que algo é esse? O poder, né? Então, olha só, investiu-se de um poder. Vamos reler aí o enunciado. Eis que o nosso Banco Central, que mal e porcamente cuida da nossa vida. Quem cuida de algo que é da nossa vida. Então, a regência está adequada. Da nossa vida bancária, cheia de abrolhos e escândalos. O que está cheio de algo, que é de abrolhos e escândalos. Então, a regência nominal ali de cheia está correta. Investiu-se de um poder. Quem se investe de algo também. Então, a regência continua adequada. De um poder que as nações soberanas, ou quase isso, não abrem mão. As nações não abrem mão do poder, representado também pelo pronome relativo que ali. De um poder do qual, né, as nações soberanas não abrem mão. E aí o erro de regência se dá porque deveria haver a preposição de antes do pronome relativo que, porque quem abre mão de alguma coisa. Então, a escrita correta seria: investiu-se de um poder do qual ou de que as nações soberanas, ou quase isso, não abrem mão. Porque quem abre mão de algo que é desse poder representado pelo pronome relativo que. Letra D. Os deuses mantêm seus protetores na casa onde residem. Então, olha só, quem mantém alguma coisa, que é seus protetores. Então, a regência adequada. Na casa onde residem. Quem reside em algum lugar, que é na casa, né? Que é o em a casa. Então, reside em algum lugar, certo? A regência correta também. O que implica que os soberanos dos céus e da terra tributam, por sua vez, um culto a seus pequenos deuses domésticos. Então, vejam que aqui na letra D eu tenho a alternativa correta, né? Tudo ali está adequado, né? Os deuses mantêm seus protetores. Quem mantém algo. Residir também está adequado, como eu já comentei. O que implica, né? O que implica algo, que é que os soberanos dos céus e da terra tributam. Por sua vez, quem tributa algo a alguém, que é um culto a seus pequenos deuses domésticos. Então, a regência de todo o enunciado da letra D está correta, né? A resposta da número 2 aí é a letra D. E por último, agora a letra E. Temos por princípio não representar e nem formular queixa perante o Tribunal de Ética da OAB. Então, olha só, quem tem alguma coisa que é esse princípio de não representar e nem formular queixa. Quem representa e formula algo que é a queixa. Então, a regência também está adequada. Porém, reservamos-nos no direito de aconselhar a leitura do Código de Ética do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí, ali nós já temos um erro de regência. Quem se reserva alguma coisa e não se reserva em alguma coisa. Então, a escrita adequada ali após OAB seria: porém, reservamos-nos o direito de aconselhá-lo a leitura do Código de Ética. E quem aconselha algo, que é a leitura, a alguém. Então, ali, né, deveria ser aconselhar-lhe também, né? Ou se aconselha ao